A parábola do filho perdido. Oi, amiguinhos! Tudo bem? Tudo! Como que passaram a semana? Muito bem! E um pouco triste. Um pouco triste? Por quê? Porque hoje a gente não pode passear, não pode andar sem máscara. Mas logo, logo tudo vai se ajeitar, né? O que viemos fazer aqui hoje? Conta a historinha! Eba! Vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, certo? Certo! E o que vocês acham da gente começar cantando uma música? Que bom te encontrar! Isso aí! Vamos cantar a música Que Bom Te Encontrar! Que bom te encontrar, estava com saudade, poder te abraçar. Oh, que felicidade, a vida é mais bonita por causa do amor, amor que recebemos de Cristo Salvador. Que bom, que bom, que bom te encontrar, estava com saudade, poder te abraçar. Oh, que felicidade, a vida é mais bonita por causa do amor, amor que recebemos de Cristo Salvador. Que bom, que bom. Isso aí! Muito, muito, muito bom ter todos vocês aqui conosco. Então, vamos fazer uma oração para começarmos a nossa história? Vamos! Juntem as mãos, feche os olhos e acompanhe comigo. Querido Salvador Jesus, Querido Salvador Jesus, nós te agradecemos nós te agradecemos pelo teu amor pelo teu amor tão grande tão grande e pedimos a tua bênção. e pedimos a tua bênção. Obrigado pelo perdão, Obrigado pelo perdão, pela paz pela paz e pela salvação. e pela salvação. Em teu nome, Em teu nome. amém! Amém. E hoje, crianças, nós vamos contar uma história muito, muito legal. Que Jesus, quando esteve na Terra, ele gostava muito de contar histórias e ele contou essa história. Essa nossa história, ela tem por versículo o versículo de 1 João, capítulo 4, versículo 10, que diz: Deus nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados, certo? Certo. Então hoje nós vamos contar a história da parábola do filho perdido. Ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32. E hoje, crianças, nós temos um convidado muito especial que está aqui conosco hoje. Quem será que é? Não sabemos. Não sabemos? Não. Então vamos chamar nosso amigo. Vem, amiguinho, venha! É o Zé Alegria! Oi, Zé! Oi. Como você está? Muito triste. Por quê? O que aconteceu? Meu pai me deu dinheiro para ir comprar uma caixa de bombom e dividir com meu irmão, mas eu comi tudo. E agora? O que o Zé deve fazer? Não, a gente não sabe. Não sabe. Vamos fazer o seguinte. Vamos contar a história da parábola do filho perdido. O Zé vai ficar aqui com nós. Quem sabe a história te ajuda, né, Zé? Então vamos à história. E essa história é bem fofinha. Um homem, ele tinha 2 filhos. E aí um dia, o filho mais novo pediu ao seu pai: Pai, eu quero meu dinheiro que me cabe, na minha parte que me cabe da herança. Eu
sair por aí pelo mundo e vou ganhar muito dinheiro, eu vou triplicar o meu dinheiro, vou ficar muito rico. O pai ficou muito entristecido com aquilo, mas ele resolveu dar a parte do filho. Então ele deu para ele a parte que lhe cabia da herança. E aí, esse filho saiu por aí. Ele foi lá para um país distante da terra do seu pai. Chegando lá, ele começou a fazer muitas festas, muita comilança, muita bebida. E ele tinha muito dinheiro. E aí o que aconteceu? Ele conseguiu muitos amigos, mas por causa do dinheiro dele. Agora eu pergunto para vocês, há dinheiro que aguente tantas festas assim? Não! E o que aconteceu? O dinheiro dele Acabou! O dinheiro dele acabou, ele ficou sem nada. E aí aconteceu que naquele país houve muita fome, as pessoas estavam passando muitas necessidades e esse jovem ele não tinha mais dinheiro. Então ele foi pedir ajuda para um homem, um emprego. Aí aquele homem falou assim: bom, eu tenho um emprego para você se você quiser tratar dos porcos. Ninguém queria tratar dos porcos para dar comida. Então ele resolveu ir trabalhar, né? Ele dava comida para os porcos. Só que o que aconteceu? A barriga dele, ele tinha muita fome. Então ele pensou em comer aquela comida dos porcos. Nossa! Aí ele lembrou assim: puxa vida, meu pai, ele tem muitas terras. Os empregados dele comem muito bem. Eu vou fazer o seguinte, vou voltar para minha casa e vou pedir perdão para o meu pai. E vou pedir para ele para eu ser um de seus empregados. Ele vai me aceitar de volta. Então ele voltou. Ele voltou lá para a casa do pai dele. Aí quando ele estava chegando assim na estrada, o pai dele avistou ele. O pai dele viu ele. Nossa, o pai dele saiu correndo e o pai ficou muito feliz. Abraçou ele, chorou de felicidade por ver o filho vindo. E aí o pai ordenou aos empregados: tragam roupas novas para o meu filho, coloquem um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Então os empregados fizeram isso. Eles colocaram roupas novas nele, colocaram um anel no dedo dele e colocaram também sandálias nos seus pés. Que lindo! E aí o pai falou assim para os seus empregados: vão e matem o boi, bezerro mais gordo, o boi mais gordo lá e vamos fazer uma festa, pois o meu filho estava perdido e ele voltou. Aí tá, os empregados obedeceram ao pai. Aí aquele outro irmão, ele estava na roça trabalhando, na fazenda lá do pai. E ele voltou e viu aquela movimentação, né? O povo festejando e ele não entendeu nada. Aí ele viu um empregado e falou assim: o que está acontecendo? Você não soube? O empregado falou: não. Ele falou. Aí o empregado disse assim: seu irmão voltou para casa, seu pai está dando uma grande festa, mandou que lhe dessem roupas, um anel, as sandálias para ele e está fazendo uma festa. Nossa, o filho ficou muito bravo, ficou lá pro lado de fora, nem quis participar da festa. Aí nisso o pai dele veio, perguntou: meu filho, o que houve? Aí ele falou: meu pai, o seu filho gastou todo o seu dinheiro e você faz uma festa para ele. Aí o pai falou assim: meu filho, esse seu irmão estava perdido e foi achado. Eu queria ficar... Eu estou muito feliz pela volta do meu filho. Ele voltou para nós. E aí o pai estava muito feliz porque esse filho estava perdido e ele retornou. E o que será que o nosso amiguinho
amiguinho Zé Alegria deveria fazer depois de ouvir essa história, hein? O que vocês acham? Conta! Hein, Zé? O que você deve fazer depois dessa história? Eu vou ir agora pedir perdão para o meu pai. Ele me ama muito e acho que vai me perdoar. Isso mesmo, Zé! Muito bem, você vai fazer a coisa certa. Vá lá para o seu pai e peça perdão para ele. Vá, tchau, Zé! Muito legal, né? O Zé vai pedir perdão para o pai dele, né? É. Muito legal. E o que nós aprendemos com a história de hoje? Que o filho. A parábola do filho perdido é a história de um pai que amava muito seus filhos. Deus é o Pai amoroso e está de braços abertos esperando as pessoas voltarem, arrependidas dos seus pecados. Nós somos como aquele filho perdido, pois nós fazemos coisas que desagradam a Deus, isto é, cometemos muitos pecados. Nós não merecemos o perdão de Deus, mas Ele nos perdoa por amor de Jesus, que sofreu o castigo que nós merecíamos, morrendo na cruz e ressuscitando para nos perdoar e nos salvar. A Bíblia nos diz que os anjos fazem festa no céu quando um pecador se arrepende. Quando um amiguinho se arrepende de seus pecados e confia no perdão de Jesus, nós podemos nos alegrar, assim como os anjos se alegram. Quem mais se alegra é o nosso Papai do céu. Ele deseja que todas as pessoas se arrependam dos seus pecados e creiam no amor que Ele tem por nós. Certo, pessoal? Certo! Gostaram da história? Gostei muito! Agora, vamos fazer a oração para terminar nossa aula, certo? Certo. Vamos lá. Querido Pai do céu, Querido Pai do céu, como é maravilhoso o teu amor como maravilhoso o teu amor por nós. por nós. O teu Filho Jesus O teu Filho Jesus veio ao mundo para nos salvar. vem ao mundo para nos salvar. Ajuda-nos a demonstrar Ajuda-nos a demonstrar a nossa gratidão a nossa gratidão por todas as bênçãos que nos dás. por todas as bênçãos que nos dá. Em teu nome, Em teu nome, pedimos e agradecemos. pedimos e agradecemos. Amém. Amém. E por hoje, crianças, foi essa a nossa história. A gente espera que vocês tenham gostado muito dessa história. E a gente se vê daqui uns dias para outra. Até lá e tchau!